Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje vamos abrir então as atividades do ano de 2022 com a presença do nosso irmão Maurício, que vai falar sobre o seu livro Reflexões. Esse livro, né, Maurício, é uma coletânea de textos, artigos que você se inspirou, eu percebi que você foi lendo, né, durante um tempo você foi fazendo essa coletânea e trouxe para a gente em forma de livro, né, esse compilado, né? Então Isso. é sobre esse livro que vamos falar hoje, vamos conversar hoje. Então, Maurício, muito obrigada, primeiro pelo presente, pelo livro, né, pelo carinho, pela gentileza, então agora com você a palavra e ficamos aqui assistindo com a sua apresentação. Muito obrigada. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Agradeço a presença e a participação. Muito obrigado. Agradeço especialmente a Raquel pelo convite que me fez para que a gente hoje conversasse sobre esse livro, Reflexões, do qual a maior parte é de outros autores, teósofos ou não, e uma pequena parte é que é de minha autoria. Outra coisa que eu queria falar é que, de repente, alguém queira, se não escolheu, quer escolher agora, no decorrer dessa conversa, um texto, uma parte do livro ou um capítulo para ler, a gente poderia, né, conversar a respeito. E a outra coisa que eu queria falar é que, durante a apresentação, alguém tiver algum esclarecimento que queira pedir ou alguma dúvida para ser tirada, a gente pode conversar a respeito. Tá certo? Bom, vamos ao livro. A ideia do livro surgiu em função de um pensamento que eu tenho já há algum tempo, de que a maioria das pessoas não pensa, não reflete, principalmente sobre si mesmas, né? Ou não sabem ou esqueceram que está dentro de cada um de nós, né, na reflexão interior, o caminho e a solução para a evolução espiritual que todos devemos trilhar, né? Evolução é um dos sentidos da vida, né? A reflexão em si é uma volta da consciência sobre si mesma para fazê-la alcançar níveis, estágios mais altos, além do meramente mental, né? Nós sabemos que nós temos 7 corpos ou 7 mundos de consciência, né? O físico, o astral, que são as sensações, as emoções, o mental, né? O búdico ou da intuição, o intuicional, o átmico ou espiritual, o monádico e o divino. Penso que a maioria de nós tem a consciência do seu corpo físico, dessa estrutura física que nos sustenta, né? E uma boa parte tem também a consciência do nosso mental inferior, que é a nossa personalidade, né? Que é formada pelo corpo físico, né? As sensações e as emoções e o pensamento dito concreto, né? Que a gente usa no dia a dia. Mas a grande maioria fica por aí estaciona, né? E é preciso que a gente evolua, né, para alcançar os níveis mais sutis da nossa existência, né? Por exemplo,
nós vínhamos estudando o livro, no grupo de estudos teosóficos aqui de Juiz de Fora, né? O livro Autocultura à Luz do Ocultismo, que é de autoria do nosso grande irmão teósofo, Dr. Taine, né? E que foi, com certo brilhantismo, com excelência, apresentado por nós, por vários dos nossos irmãos aí do GET, né? Do GET. A Rosângela, o Sandro, a própria Raquel, né? E desculpe se eu me esqueci de alguém que possa ter feito alguma leitura e interpretação desse texto, né? E pelo conhecimento vindo deste livro, né, e de outros estudos teosóficos, veio a ideia e a necessidade que nós temos de refletir mais profundamente, de meditarmos, né, de fazermos uma concentração mais profunda e individual em nosso espírito, que, afinal de contas, é a nossa essência. Autocultura nada mais é do que autoconhecimento. A busca interior do verdadeiro eu, do real que somos, né? E é pela reflexão, pela meditação, que nós podemos chegar lá. Eu até sugiro, incentivo a leitura e releitura tanto deste livro do Taine, como de outros livros, de outros autores teósofos, que nos ajudam a clarear e enriquecer nosso intelecto. Bem, eu comecei o livro, abro o livro com a afirmação: o conhecimento, a meditação e o serviço conduzem à sabedoria, que, para mim, são os pilares da verdadeira vida. São eles que traçam o caminho da espiritualidade que devemos trilhar para nos pacificar e para que a humanidade também se pacifique, né? Do livro Autocultura à Luz do Ocultismo, eu tirei uma frase que eu acho bastante pertinente. Quanto mais variadas nossas capacidades, mais rica é a melodia que o divino músico em nosso interior pode tirar dos instrumentos que criou para o seu uso. A falta de conhecimento ou a ignorância sobre a nossa essência, né, divina, né, nós somos partes de Deus, nós somos partes da alma superior universal. Essa ignorância não nos permite enxergar o verdadeiro caminho que nós devemos seguir, né? Está no Ato dos Apóstolos, né? No 15, capítulo 15, 28, em Deus vivemos, movemos e existimos. Eu penso também que não é nenhuma das religiões tradicionais já estabelecidas que, no decorrer do tempo, vieram sendo desvirtuadas, né, dos seus princípios originais, verdadeiros, estabelecidos por seus fundadores, que foram e são grandes homens, grandes seres, né? E que eu já vinha tratando ao falar do processo de conhecer, que é preciso, necessário, urgente, que cada ser humano busque dentro de si, no seu íntimo mais profundo, conhecer a sua essência, abrir sua consciência para atingir nível mais elevado, o nível mais elevado do ser, que é o espiritual. Isto leva algum tempo, digo eu, algumas encarnações, e exige muito esforço e muita disciplina.
O ponto essencial do livro, que é sobre reflexão, meditação, né? Eu vou partir a essa conversa que nós temos a partir dos subtítulos dos primeiros capítulos, principalmente, mas também dos demais, onde eu enfatizo reflexões. Hoje, a meditação é mais necessária que nunca. Basta verificarmos como estamos vivendo, né? Um consumismo exacerbado, o ser sobrepujado pelo ter e pelo poder, as drogas, a desigualdade social. E essa é uma lista que é quase interminável, não é mesmo? Então, é preciso buscar o encontro consigo mesmo. É no interior de cada um que nós vamos encontrar a resposta. Outra ideia. Sempre queremos encontrar o nosso verdadeiro ser. A busca pela autenticidade, fugindo dos preconceitos, fugindo das influências externas que não nos dizem respeito. É fundamental isso. Busquei duas frases que também estão aí no livro, que são bastante sintomáticas a esse respeito. Uma do Júlio Charles Harry, que é a seguinte: seja quem você é. Esse é o primeiro passo para tornar-se alguém melhor. E a outra é do grande Galileu Galilei, que é a seguinte: não se pode ensinar nada a um homem. Pode-se apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro dele mesmo. Daí se vê, né, que é preciso meditar sempre, né? Sentar-se numa posição confortável, relaxar, fazer uma concentração e uma meditação que a gente pode alcançar a plenitude, né? Submeter-se a esse exame interior, né? Concentrar-se intensamente, procurando estar com a mente livre e aberta. Além disso, nós também precisamos buscar entender a vida e suas nuances existenciais. É preciso procurar o entendimento do que é a vida com V maiúsculo, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, que são nossas preocupações existenciais. E aí entra a busca pelo conhecimento e a prática diária da meditação. Outra citação que eu gosto muito do livro é sobre conhecer. Conhecer é um processo, né? E conhecimento é algo já terminado. Quanto mais você conhece, mais portas se abrem. Quanto mais você flui, mais os mistérios estão prontos para lhe serem revelados. Quanto mais você conhece, mais se torna capaz de conhecer. E isso não tem fim, é um processo direto e eterno. Então, precisamos ver e conhecer o mundo que vivemos e o que queremos para o futuro. É necessário que nos conheçamos para poder depois tentar alcançar o conhecimento dos outros. Conhecer o ser humano que nós somos, conhecer nossa alma, conhecer a nossa vivência. Outra frase também que eu tirei do livro, que eu acho bastante importante, é a seguinte: viver é o descobrimento que fazemos de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. E para descobrirmos, nós temos que refletir, temos que meditar, nos conhecer em profundidade para podermos compreender a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor, né? A família, os amigos, a sociedade, enfim, o mundo que nos cerca.
Nós precisamos, para viver, ter a coragem de ser e viver o si mesmo. E isto só será alcançado se nós tivermos a preocupação constante, permanente, de refletir, de meditar. Se a gente tem a coragem de ser e viver o si mesmo, o impossível se torna possível, pois serve para o bem viver de cada ser humano. Encontrar a si mesmo, conhecer seu potencial e as reflexões são a rota para este conhecimento. É a metodologia para a ciência da conscientização. Complemento dizendo que é preciso sermos nós mesmos. Na busca da felicidade verdadeira, real, primeiro temos que ser nós mesmos. Aceitar de bom coração quando a vida nos diz sim e quando a vida nos diz não. Elevar a autoestima e a autoimagem. Sentir verdadeiramente que tudo que é externo é transitório, é passageiro. Outra coisa, perceber que nós somos egoístas e não fazer disto um problema, né? E grandemente ter a alegria de se doar, né? E aí doar atenção, afeto, paciência, respeito, tempo e até dinheiro quando temos, né? Isso tudo significa que buscar a si mesmo e encontrar a alma superior que nós temos dentro de nós, né? Para isso, é preciso muito esforço e muita disciplina para trilhar o caminho da espiritualidade, o caminho da luz, vivendo de uma forma mais positiva, mais bonita, encontrando uma paz de espírito duradoura para uma convivência harmoniosa com a vida e com todos os seres. E assim, penso eu que nós vamos plantando e semeando a cada dia umas novas sementes para uma vida melhor, porque a vida feliz está enraizada na alma. E para alcançá-la é preciso reflexões, é preciso meditação. Junto com o conhecimento, as reflexões, nós não podemos esquecer que temos um serviço a prestar a outros seres, humanos ou não, porque faz parte da essência que nós somos. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz: a cada um segundo as suas obras. E fecho com um poeminha que eu escrevi, chamado Vida. Viver é sonhar uma torrente de afeto. Viver é procurar uma profunda partilha de ternura. Viver é lutar por uma torrente, por uma profunda partilha. Duas citações para encerrar essa minha primeira digressão que eu quero fazer. Uma é da doutora Anne Beza, que diz o seguinte: homem é o ser com S maiúsculo, em qualquer parte do universo, que em si reúne o mais elevado espírito e a matéria mais baixa, sendo ambos ligados pela inteligência, o que o torna, em última análise, um Deus manifestado, que parte para a conquista e continuará no futuro, triunfando sobre o mundo infindável
que ante ele se estende. A outra é do livro da nossa Helena Petrovna Blavatsky, A Voz do Silêncio, que diz o seguinte: foge da ignorância e da ilusão também. Vira o rosto às decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos, eles são falsos. Mas dentro do teu corpo, o santuário de tuas sensações, busca no impessoal o homem eterno. E tendo procurado fora, olha para dentro. Tu és Buda. Com essas palavras eu encerro a minha primeira fala. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Namastê. Obrigada, Maurício. Linda sua exposição. Você realmente pegou uns textos, né? Fez uma coletânea aqui com muita sabedoria. Eu li alguns, achei muito rico esse livro. Eu não sei se a Luciana, boa noite. Chegou depois, eu não sei Boa se você quer noite, comentar gente. alguma coisa. Boa noite, desculpa por ter chegado atrasado, tá, gente? Não, tudo bem. Então, gente, a sugestão do Maurício é, se alguém tiver algum texto, algum texto do livro aqui que gostaria de dividir conosco, né? Chamar atenção, alguma leitura que tenha feito e que queira compartilhar, a gente pode fazer isso nesse momento. Eu trouxe uma aqui, eu não sei se alguém quer falar, se eu poderia. Lógico. Tá. Então, eu escolhi um texto aqui, na verdade, eu estou aqui até em dúvida aqui, mas eu queria falar desse aqui primeiro, do Sirihan, que chama A Realidade na Vida, está na página 46, para quem está com o livro aí. Eu queria falar um pouquinho, eu queria, na verdade, ler, né? Eu não vou comentar, eu quero ler o texto um pouco e dividir aqui, cada um também poder fazer os seus comentários, né? A gente pode, às vezes, ler um trechinho por trechinho, pode ser? Sim, acho que está bom, sim. Então, tá. Ó, então, começa... O Maurício fez uma introdução a esse texto. A verdade não pode ser separada de seu ser. Se podemos considerar que realidade é aquilo que existe efetivamente, e que vida é um estado ou condição que se mantém em todas as criaturas desde seu nascimento até a morte, ou seja, a própria existência, veremos que para nós, seres humanos, a efetividade da existência ocorrerá quando conciliarmos o que temos em nosso interior com nossa ação exterior em relação com as pessoas e o mundo ao nosso redor. Então, ele trouxe aqui, ele separou para comentar essa parte, os trechos de Sirihan, que está na revista, acho que Sofia? Não, o artigo da publicação, aqui não fala, da Sociedade Não, é um Teosófica. artigo da publicação da Sociedade Teosófica no Brasil, de janeiro, fevereiro e março de 2015. Tá. Entendeu? Tá, então vamos lá, vou começar a fazer a leitura. Pode falar. Tá, antes disso, só um minutinho, só para enfatizar aqui, que dessa parte inicial que você deu, apesar de eu ter colocado aqui com letra minúscula, realidade, a realidade verdadeiramente é com letra maiúscula. É a realidade suprema, entendeu? É o
da qual nós viemos e da qual nós retornaremos. Tá certo? Só para enfatizar isso, porque e isto é que existe efetivamente. Tá certo? Então, pode fazer a leitura. Então, página 46. Achei muito bonito esse texto. Todo aquele que busca a verdade, a qual não pode estar separada de seu ser, precisa aprender como viver, o que é possível somente através de uma atenciosa autoobservação em todos os aspectos de seu ser e em todas as suas relações com pessoas e coisas. Embora a verdade possa não ser uma coisa estática, pode-se confiar nela, deixar-se envolver por ela, se formos capazes de render a ela a integridade de nosso ser. Não posso ser uma verdade ou uma condição de quietude divorciada da ação. Cada situação que permite ao ser, coração e mente, experimentar tranquilidade, marca o ponto de apoio para um novo movimento. A verdade deve preencher completamente a essência do ser e não ser excluída de qualquer contato através do qual as energias desse ser possam irradiar. Momentos de integralidade representam o estado supremo em si mesmo, embora não seja quando o movimento é pausado. Você quer fazer algum comentário, Maurício, ou alguém? Exatamente, quer dizer, esse trecho aí é exatamente a essência do livro, né? Você buscar a verdade é exatamente você fazer a meditação diária, né? Ela está dentro de, a verdade está dentro de você, né? E ela não é uma coisa estática, né? Ela é uma coisa dinâmica. Ele aqui fala em a atenciosa autoobservação, que nada mais é do que reflexão, do que meditação, né? E ele fala de permitir o ser experimentar a tranquilidade. Você vai experimentar a tranquilidade, ou seja, a mente e o coração, a partir de uma meditação bem feita, né? Atenciosa, cuidadosa, né? É mais ou menos isso que eu queria. E ela não está separada da ação. Olha que beleza. Sim, ela não está separada da ação. Ela não está separada da ação. E a outro ponto que eu achei bonito embora a verdade ela não possa ser uma coisa estática, a gente pode se confiar nela, deixar se envolver, se formos capazes de render a ela a integralidade do nosso ser. Olha que lindo isso. A Luciana pediu a palavra aí. Eu acho que foi o Luciano. O Luciano. Luciano. Amigos, só para complementar, né? A palavra em si, né? Se a gente pegar a palavra e separar ela, o que ela significa, medita a ação. Então, ela tem que estar integralizada com a ação. Não tem opção, né? A própria palavra já traz isso daí. Então, tem que ter ação. É pensar a respeito da ação dentro da própria ação. Eu compreendo dessa forma. Eu tenho uma ideia, Luciano, que a meditação ela é em si uma procura do silêncio interior, que te ajuda, depois que você terminar essa reflexão mais profunda, a agir de acordo com aquelas descobertas que você foi fazendo durante a meditação. Mais ou menos dentro do que você falou, tá certo? Medita a ação, a meditação em si é uma busca do silêncio interior, é uma busca da mente ficar livre e aberta
para que depois você haja com consciência. Perfeito. Porque eu também entendi assim, né? Como ele fala aqui, não está divorciada da ação, né? É brilhante. Então, vou continuar. Momentos de integralidade representam Momentos de integralidade representam um estado supremo em si mesmo, embora não seja quando o movimento é pausado. Imagina uma esfera perfeita movendo-se sem fricção sobre uma superfície plana polida. Essa imagem que ele faz aqui é bem interessante, gente. Olha, só vou até repetir. Imagine uma esfera perfeita movendo-se sem fricção sobre uma superfície plana polida. A esfera repousa sobre a superfície em cada ponto de seu movimento. Ela está em contato com o plano. Se não estivesse, ela estaria fazendo marcação do tempo e girando em torno de seu eixo. Então, o plano, ele representa todas as coisas na existência, aquilo que é. A esfera representa a consciência interior do ser, isolada, tocando o mundo e não envolvida nele, sempre integral. É também um movimento integral dentro de si mesmo, a beleza que chega à existência a partir de cada ponto de contato. É bonito. A imagem é belíssima, né? A imagem ele traça muito bem a questão da existência em si, que da forma que ele colocou aqui está perfeita, né? E aí ele vai continuar falando sobre isso. A verdade está numa condição interior que revela o significado de tudo que acontece, tudo que toca nossas vidas. É a verdade daquela condição. Nesse contexto, ela é o absoluto, pois aquela condição interior é um estado de incondicionalidade. Mas a verdade pode se manifestar de infinitas maneiras de condicionamento e afinidade. A área na qual ela se manifesta é nossa consciência, nossos pensamentos, ações e reações. A descoberta da natureza da verdade é um desvendar daquilo que existe internamente. O que a oculta, suprime ou ofusca são as modificações da consciência, formas e estruturas não ajustáveis à verdade, incapazes de penetrá-la. Aqui eu estou pensando assim, o que me veio à mente? A gente tem essa superfície, né, esse plano, que representa as coisas, as circunstâncias, né, as coisas da nossa existência. E aí tem essa esfera polida, perfeita, que ela é a consciência que ela vai passando por si. E cada pontinho de contato são as circunstâncias na nossa vida. E aí aqui ele fala assim, então, o que a oculta, quer dizer, essa verdade, que é essa esfera brilhante, perfeita, então, que essa consciência, que essa verdade, o que a oculta, suprime ou ofusca, são as modificações de consciência, as formas e estruturas não ajustáveis à verdade, incapazes de penetrá-la. Assim, é preciso que haja preparação para nos tornarmos solo fértil, para a manifestação da verdade. Olha que linda essa frase. Nós estamos inseridos em nossa existência, a partir da qual tudo o mais acontece interiormente, nossos pensamentos e reações internas, não podendo estar separadas. Aí é que ele faz uma pergunta. Pode-se perguntar como configurar as formas do nosso pensamento e ação? Não podemos configurá-los enquanto em estado de ignorância, desejando que certo aspecto da verdade, que possa ser uma nova ideia ou um significado até então despercebido, seja manifestado como tal.
A criação da forma e o preenchimento dela com a vida, que é uma expressão da verdade, representa um fenômeno conjunto. Subjetivamente, precisamos sentir, perceber ou experimentar de forma a criar objetivamente. E é o fluxo de vida gerado interiormente que constitui a unidade sujeito-objeto. A primeira criação no processo de autorrealização, a qual indica a descoberta da verdade oculta, é a criação ou recriação de nós mesmos, como um veículo da verdade. Aí, o Maurício, se você quiser comentar, né? Esse texto é bem profundo, né? Tem que ler, reler, ler. O texto é profundo e eu acho quase perfeito, né? Você não consegue notar nada, e eu fico satisfeito de que o livro Reflexões traz um conjunto de textos desse aí, né? E ele, quando eu chamei a atenção sobre a falta do conhecimento, a ignorância, entendeu? É que ele fala isso aqui, né? Não podemos configurá-los, quer dizer, pensamento e ação, enquanto em estado de ignorância. E essa ignorância só será superada, esse estado de ignorância será vencido a partir do instante em que você faz uma busca interior, um autoconhecimento de si mesmo, para descobrir dentro de você a sua essência divina que você é, né? E tem que ter cuidado, né? Porque ele fala que certo aspecto da verdade pode ser uma nova ideia, um significado, mas não é isso, né? A forma e o preenchimento da forma com a vida é que é uma expressão da verdade e é um conjunto só, né? Então, e é o fluxo da vida gerado interiormente e constitui a unidade sujeito-objeto. Né? Não há nada mais preciso do que isso. Né? A primeira criação no processo de autorrealização, a qual a autorrealização, né, indica a descoberta da verdade oculta, é a criação ou recriação de nós mesmos como um veículo da verdade. Então, cai tudo muito bem dentro do sentido que eu vi para publicar o livro. Mais para frente, ele vai falar nesse próprio, vou acelerar aqui, ele fala assim, a falta de acordo entre o eu interior e a natureza exterior é a causa real de nossa frustração e infelicidade. Isso está na página 48, no segundo parágrafo. Por essa razão, internamente nos debatemos em vão, sem aceitar as coisas como são. Externamente, falta-nos inspiração, a insuflação divina, o sentido de uma direção inconfundível. Uma verdade puramente metafísica no sentido de que os raios emanados por ela não conflitam com nenhum aspecto da nossa natureza. Não representa uma verdade experimentada ou completa, não sendo percebida como verdade. Isso daí me chega assim como sentido de coerência, né? Do eu interno com aquilo que a gente, com o externo, né? Com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente pensa, faz, sente, com as nossas escolhas. Em seguida ao que você leu, tem as afirmações da maior importância. Na Constituição humana, não há lugar para uma metafísica separada da vida. O homem é um todo, e a verdade que o satisfaz deve preencher esse todo. Né? Essa verdade deve ser incorporada em sua vida em toda expressão e ação que faz parte dela. A verdade expressa na vida de alguém tem a natureza irrevogável e não é meramente um meio para algo mais. É um fim em si mesmo. Né? Muito bonito.
Mesmo após compreendermos que a vida, lá no último parágrafo, Está valendo exatamente o que eu vi agora. mesmo após compreendermos que a vida é como um professor que nos apresenta uma série de condições e circunstâncias para o estudo e compreensão, bem como para testar e suscitar nossa habilidade na ação, ainda nos falta vontade de efetivamente assumir a tarefa. Parece que sitiamos a verdade, aquela verdade interior que precisa ser externada e incorporada na ação da maneira adequada para o momento. De tempos em tempos, ela assume um formato diferente conforme as condições externas. Nesta tarefa designada nós pela própria vida, parece não sermos capazes de ir além do ponto que já alcançamos até agora, pois não existe em nós a qualidade do guerreiro, visto que o espírito precisaria superar dificuldades e derrubar obstáculos. O trabalho é árduo, pois inclui todas as tarefas e atividades inferiores, pressupondo um novo estilo de vida em todos os aspectos, objetivos e orientações completamente diferentes dos que até então empreendidos. Alguém quer comentar? Lindo esse. Lindo e complexo. Mas de qualquer... E é até difícil comentar, né? Porque não tem... eu, por exemplo, não consigo buscar palavras para complementar o que ele disse aqui, porque o que ele disse é de uma plenitude, né? de uma quase perfeição, né? Para não dizer perfeito, né? E é um chamado, né? É um convite à ação. É como ele colocou, ele começa o texto falando sobre, né, que nós não divorciarmos nessa verdade da ação, aquilo que nós, a partir das nossas reflexões, das nossas meditações, a gente não divorciar isso, a gente não se, a partir do momento que a gente tem algo, né, como justo, né, a gente não excluir isso da nossa vida. E aí ele, no final, ele fala, mesmo após compreendermos que a vida é como um professor que nos apresenta uma série de condições e circunstâncias para o estudo, ainda assim é difícil, né? A gente, parece que a falta de vontade para assumir a tarefa, né? Para suscitar na nossa habilidade na ação. Conduz tudo para aquela frase inicial que eu enfatizei no início, né? De que o conhecimento, a meditação e o serviço, e aí o serviço é exatamente a ação que a gente tem que ter na vida, né? A prestação do serviço para os demais seres, né? Tanto os humanos como os não humanos e tal, para poder... Aí, na página 37, você tem um artigo que chama... O homem e suas circunstâncias. Isso, Homem e suas circunstâncias. Isso é de um filósofo mineiro chamado Zé Maurício de Carvalho. E ele está citando o filósofo espanhol Ortega. Exatamente. E aí... Ele faz a abordagem exatamente, né, de que viver exatamente você descobrir, né, o que está fazendo da vida, né? O que você faz de você mesmo e em relação a você, em relação ao mundo à sua volta, né? Quer dizer, as relações que você tem, né, com a família, com os amigos, com a sociedade de uma maneira geral, com o mundo em si, né, que é
A frase do Ortega y Gasset é: viver é de pronto uma revelação. É o descobrimento incessante que fazemos de nós mesmos e do mundo ao redor, né? Então, é também de muita... Então, eu separei um trecho aqui que fala assim: a filosofia proposta por Ortega contempla a responsabilidade de construir uma existência pessoal num mundo sem garantias e perigoso, numa história sem um sentido prévio. Ele mostrou que viver é se abrir ao contato com os outros homens e com as coisas, é sair de si mesmo, é arriscar-se na construção do futuro, mas sem deixar de lado a fidelidade ao núcleo mais íntimo de cada um de nós. E os homens possuem esse núcleo íntimo e o vivem de modo singular. E essa busca da realização do projeto vital haveria de ser procurada com entusiasmo e alegria próprios do atleta que se prepara para uma competição importante, se ela fosse fiel a esse núcleo íntimo. Que beleza, né? Para mim, ele faz assim, um diálogo com o texto do artigo do Sirihan. Você quer falar mais um pouco? Eu só esse trecho assim que eu destaquei. Ele termina esse artigo de uma forma bastante precisa também. Note-se que esse plano vital não é uma espécie de deliberação racional de um rumo. Implica mais do que isso. Significa um ir numa direção de forma inteira, com entusiasmo e alegria, né? Fecha bem a questão do homem e suas circunstâncias. Lindo, né? Aí a gente tem também, na página 42, também que eu fiz um destaque, que é o texto do Marcos Rezende. Então, ele também fala algo parecido, que é assim: se queremos ser felizes, devemos ser nós mesmos. Enquanto estivermos lutando para ser algo que não manifestamos naturalmente, estaremos em conflito e, portanto, infelizes. Aí, nesse texto do Marcos Rezende, né, que está na revista Sofia, número 41, ele dá 7 dicas para a felicidade, são todas muito voltadas, né? E eu, numa parte, eu citei isso aqui. A segunda dica para a felicidade consiste em aceitar de bom coração quando a vida diz sim e quando a vida diz não, né? Fala de autoimagem, de autoestima, entendeu? A percepção de que do externo tudo é passageiro, é transitório, né? E esse mundo material, né, é só passageiro e tal e tudo mais, né? E eu fui, num determinado trecho da palavra, falando um pouquinho de cada uma dessas 7 dicas que ele vai dando aqui, e o 7º dele é bastante interessante, que o texto inteiro está assim: por fim, o sol nascente, que é a felicidade, surge a partir de dentro, clareando toda a vida sob a forma de amor. Felicidade e amor são como irmãos siameses, inseparáveis. Mas cuidado, muito do que se chama de amor não é amor, mas autointeresse. O amor é a energia mais benéfica e elevada que existe na natureza e, por isso, não pode ser possuído pelo ego, que é necessariamente limitado. Não podemos cultivar ou reter o amor, mas sempre que abandonamos o centro mental de autopreocupação e interesses,
e abrimos a janela sobre a forma de aquietamento interior e receptividade, ele pode vir como a brisa fresca da manhã, trazendo a felicidade. É uma imagem muito bonita. É. O sol nascente, que é a felicidade, surge a partir de dentro, clareando toda a vida, sob a forma de amor. Muito bonito. Eu também tinha destacado essa frase. Acho que foram esses os meus destaques. Na verdade, acho que tem também um aqui da Rosângela Rossi, que ela fala o seguinte... Que página que é? Na 45. Ela fala assim, na página 44, muitos pensam, aí gente, aqui não aí só lembrando, né, Na parte de baixo da página, só lembrando, né, que a gente está aqui no Encontro Teosófico. Rosângela Rossi é uma psicóloga, né, que o irmão Maurício escolheu um artigo dela para colocar aqui, né? Então, assim, fica aí, cada um faça assim, né, o seu entendimento desse texto, né? Bom, mas eu gostei dessa parte aqui que ela diz. Muitos pensam que amigo serve para apontar defeitos. Nada disso. Amigo é aquele que não aponta, mas pergunta. Por quê? Acusar só fixa o problema. Perguntar é o grande segredo. Por quê? Porque é a palavra mais amorosa do dicionário. Quando pergunto, já diminui o ritmo agressivo e tento a compreensão. Eu escuto o outro e sei de seus motivos. A compreensão é irmã da serenidade e do bom senso. Só de se perguntar o porquê, os acontecimentos já criam um ritmo de espera e tranquilidade. Na meia-idade, não suportamos mais a ansiedade que nos domina. Nessa fase, ou cristalizamos e somos engolidos pela ansiedade negativa, ou decidimos transformar a ansiedade em criatividade e realização positiva. Convivendo, vamos criando uma teia de inter-relações amorosas, auxiliando o planeta a ser melhor. Aí tem um poema dela que lindo também, né, que termina com uma frase esplêndida, que é assim: quando a alma encontra o amor, os sinos podem não tocar, mas silenciam a eternidade da pausa infinita de tanto amar. É de um livro dela, de um livro dela muito bom chamado Da Ansiedade à Serenidade, entendeu? Eu tirei esse capítulo aí, que é da busca da felicidade. Quando a alma encontra o amor, os sinos podem não tocar, mas silenciam a eternidade da pausa infinita de tanto amar. Muito bonito. Eu acho assim que eu teria mais uma colocação, não sei a hora se mais alguém quer falar, que seria para a gente, pelo menos, ô Maurício, você ler, ou a Luciana, né, alguém, não sei se tem aí o livro, o poema do Jung, que é muito bonito, né? Eu não estou terminando, não, mas assim, só falar que está na página 17, só para a gente não encerrar essa reunião sem antes alguém ler, né? Que é o Jung, né? Discorrendo sobre a alma e sobre Deus. Eu acho bastante interessante o poema dele, entendeu? E ele falando sobre alma e Deus aí é pura poesia, mas o entendimento não é fácil, entendeu? Ele fala assim, né?
tive que reconhecer e admitir que minha alma é uma criança e que meu Deus é uma criança em minha alma. Ele diz: se sois rapazes, então vosso Deus é uma mulher. Se sois mulheres, então vosso Deus é um rapaz. Se sois homens, então vosso Deus é uma moça. Deus está onde vós não estáis. Portanto, é sábio que se tenha um Deus. Isto serve para a vossa perfeição. Uma moça é futuro parturiente. Um rapaz é futuro gerativo. Uma mulher é ter parido, um homem é ter gerado. Portanto, se sois crianças enquanto seres atuais, então o vosso Deus descerá da altura da maternidade para a velhice e a morte. Mas se sois seres adultos que geraram ou pariram, seja no corpo ou no espírito, então o vosso Deus subirá de um berço radioso para a altura incomensurável do futuro, para a maturidade e plenitude do tempo que há de vir. Quem ainda tem sua vida diante de si é uma criança. Quem vive sua vida no presente é adulto. Se vós, portanto, viveis tudo que podeis viver, sois adultos. Quem é criança nessa época, para Deus morre. Quem nessa época é adulto, para este Deus continua vivendo. Este mistério, quem o ensinou, foi o Espírito da profundeza. Feliz e infeliz daquele cujo Deus é adulto. Feliz e infeliz daquele cujo Deus é uma criança. O que é melhor? Que a pessoa tenha a vida diante de si ou que Deus tenha a vida diante de si? Não sei responder. Vivei. O inevitável decide. O Espírito da profundeza me ensinou que minha vida está abrangida pela criança divina. De sua mão me veio todo o inesperado, todo o vivo. Essa criança é o que sinto em mim como a juventude eternamente borbulhante. Na pessoa infantil, tu sentes a transitoriedade sem esperança. Tudo que vês passando para ela é ainda por vir. Seu futuro é cheio de transitoriedade, mas a transitoriedade de suas coisas que estão chegando nunca experimentou ainda um sentido humano. Tua continuidade de vida é viver para o além. Tu geras e dás à luz o porvir. Tu és fecundo, tu vives para o além. Acho perfeito essas duas últimas frases. Tua continuidade de vida é viver para o além. Tu geras e dás à luz o porvir. Tu és fecundo, tu vives para o além. Eu não conhecia, Maurício, e fiquei É de um conhecendo. livro, eu ganhei esse livro e Jung é muito complexo, né? Depois acabei dando, o livro chama O Livro Vermelho, do Jung. Acabei dando de presente para um sobrinho meu que está estudando psicologia, entendeu? Eu falei, não, Pedro, fica com ele, porque para mim aqui ele é complexo, né? O Jung é complexo e é muito... Né? A questão do Jung, por exemplo, em relação à individuação, que ele enfatiza muito, é mais ou menos, eu acho até num certo sentido mais profundo, é mesmo esta nossa procura para dentro de nós mesmos, entendeu? Acho que ele, quando enfatiza a questão da individuação, é muito isso, entendeu? Luciana, você quer fazer algum comentário? Nossa, eu estou aqui assim, tantos poemas bonitos e, nossa, eu não tive oportunidade ainda de ler o livro, sabe, Maurício, eu corri os olhos em alguns poemas, que eu amo poemas, e no corre-corre, né? Mas eu estou aqui. Ah, nossa, tanta coisa bonita. E o que eu achei legal, a hora que o Luciano citou, e deu aqui para qual página ali do...
eu acho que foi a 47, que teve os 7 passos para a felicidade Do Marcos Marcos Rezende. Rezende. que eu gosto muito das palestras dele. Acho que foi Eu achei bacana. 44. É 42, 42. 42 42, foi. 43. Alinhou com a fala da ação, da ação, né, em tudo que nós fazemos, porque eu venho percebendo assim, a maturidade em mim, e quando a gente tem os conhecimentos filosóficos, quando a gente consegue... Meu gato pulou ali. A gente consegue ter essa percepção das nossas ações, a gente consegue levar isso para as pessoas também. Eu acho que assim, você vai de encontro à verdade, você não ficar esperando condição, mas você participar, não você buscar isso aí, entendeu? Isso aí é um mérito, não. Aí eu gosto daquele tamanho, sem medo, sem desejo e sem apego. Sabe, esses estudos, eles são assim, fundamental assim na nossa busca espiritual, na nossa autocorreção mesmo, como seres humanos, porque nós erramos quando nós pensamos distorcidos, né? A gente está aqui aprendendo, então a gente vai a esses pontos aqui que foram colocados do início, né, que a gente está num ponto desse espaço imenso. Tudo, a gente consegue ver tudo, não só nós, os planetas. Eu lembrei do Giordano Bruno, que ele passa também, entendeu? A Terra como um ser imenso. Ele fala que a Terra é um monstro, entende? Uma máquina, e essas máquinas, elas estão por aí, entende? Então, com certeza, há outras máquinas semelhantes, por que não? Né? Então, assim, por que não querer que exista outras, se é tão feliz que exista essas? Então, a gente consegue ver esse movimento. E se a gente consegue alinhar isso tudo, é diferente. Você está vivo e você está consciente. Sabe? Essas reflexões, né? Você faz a meditação, mas você vai refletindo, você mesmo vai se consertando, você vê que realmente você faz parte de algo maior. Entendeu? E como seres conscientes, hoje, do ponto de vista consciente, nós temos percepção, nós somos capazes de saber onde é que nós estamos, do ponto de vista sutil, saber o que nós estamos fazendo, né? Portanto, que a gente, a partir do autoconhecimento, nós podemos dar uma atenção maior a tudo, a todas as nossas ações, e onde vamos chegar do ponto de vista cosmológico, né? A gente já consegue ter essa percepção por causa da ciência humana, né? Desses estudos que nós trazemos, a gente consegue fazer uma síntese disso dentro de nós. Então, a gente se coloca em ação mesmo, sabe? Se te dá uma energia, sabe? E as coisas vêm, chegam. Não é procurar a verdade, entende? Procurando vitórias nisso, não. É fazer sem apego, sem medo, sem desejo. Eu ando assim agora nas coisas que eu tenho feito aqui nos bichinhos, eu pensei, caramba, esse negócio funciona mesmo, sabe? Você vai, não é uma tese, sabe? Você aproxima um pouco da verdade, de verdade, e isso te dá, sabe, um senso de vida, sabe? Te faz, pô, muito Isso mesmo, bonito. Luciano. Muito bonito, Maurício, fiquei muito feliz, tá? De ver tanta coisa, assim, maravilhosa, sabe? É porque eu estava numa audiência aqui embaixo, nós conseguimos trazer o castramóvel aqui, sabe? Aí, assim, estou toda atarefada. Mas, nossa, caramba, tá? Muito lindo. Eu queria fazer uma leitura aqui também rápida de um texto que é até do Falcone, que é um terapeuta, um conferencista, um escritor aqui de Juiz de Fora, só chamando a atenção do que no artigo dele eu coloquei em negrito, né? Cada pessoa é o criador do seu próprio destino, né? Isso é uma citação praticamente bíblica, né? Quer dizer, o que você planta é o que você semeia. Não nesta mesma encarnação, mas em encarnações futuras, entendeu? E está colhendo hoje o que você plantou em encarnações anteriores.
né? Conscientize-se de que não é mudando as condições externas que se consegue mudar a vida. É outra coisa importante, né? Das pessoas voltarem a pensar sobre a vida, a refletir, a meditar, né? Consertar a vida é um trabalho pessoal realizado no mundo interior. Não é precisa autorização de ninguém, a não ser de você mesmo, né? Outro dele, que ele cita um provérbio indiano, esse provérbio diz o seguinte: quando você dá um passo em direção à solução, a solução dá 10 passos em direção a você. E, por último, se realmente você quer mudar a sua vida, comece mudando por dentro. Isso tudo cabe dentro dessa ideia que a gente teve para fazer esse livro, né? Parabéns, Maurício, muito bonito. Adorei também esse texto do Falcone. Eu não sei se mais alguns irmãos... Página 20, 19 e 20. Eu não sei só ouvir, mas... Não sei se mais algum irmão quer também dividir, compartilhar. Muito obrigado, Maurício, pela reflexão, entendeu? Realmente, se a gente não parar um momento e refletir sobre as nossas ações, sobre como a gente está conduzindo a nossa vida, né? Realmente a gente cai nesse turbilhão da vida, né? A gente vai sendo levado e deixa a vida levar. E tem um momento que a gente tem que deixar a vida levar, gente, mas tem um momento que a gente tem que colocar as rédeas, né? E eu acho que reflexão é realmente colocar as rédeas, porque é uma prestação de contas, né? Interior, né? Dos nossos atos para que a gente faz para nós mesmos. É bem interessante, viu? É muito importante essa parada, esse stop na vida, né, que a gente tem que dar para a reflexão, que, na verdade, não é uma parada em si, dentro do momento assim, você parou, mas você continua, mas de uma forma diferente, né? É uma boa forma de se viver e aprender a viver, né? Porque a gente está sempre aprendendo mesmo, né? E é uma construção diária, né? Contínua, né, Paulo? Acho que a ideia, né, é da gente fazer isso todos os dias, né? Da gente fazer esse mergulho no interior. O Rudolf Steiner, ele sugere que a gente faça uma reflexão, assim, a gente deixe passar o filme, a gente passa um filme do nosso dia, ao contrário, desde o último momento até o momento que a gente acorda. Todos os dias a gente fizesse, é um pouco difícil de fazer, mas depois de treinar, você vai passando todos os momentos que aconteceu, mas simplesmente você não pensa, não. Você só deixa passar esse filme. Porque quando você passa esse filme, há um trabalho em todo o inconsciente de arrumação, de ordenação, né? Dentro da nossa... A proposta, a sugestão é fazer no final do dia? Ele tem essa proposta, né? Que a gente passar esse filme do dia a dia, mas de trás para frente. Não lembrar o primeiro momento, e sim o último momento agora, e vindo para trás até chegar na manhã. É uma forma bem elevada de se expandir a consciência. Luciano? Boa noite, irmãos. Precisando sair. Eu estou precisando me ausentar. Gente, a gente está realmente chegando ao fim, tá? A gente podia, então, encerrar de uma vez, né? Podia fazer uma meditação para a gente encerrar. Tá, só um minutinho. Antes de fazer a meditação de encerramento, eu quero ler um texto aqui
que é de um índio americano já ancião, cujo nome era Sonhador da Montanha Oriá. Ele escreve: não me interessa saber o que você faz para ganhar a vida. Quero saber o que você deseja ardentemente. Se ousa sonhar em atender os anseios do seu coração. Não me interessa saber a sua idade. Quero saber se você se arriscará a parecer um tolo por amor, por sonhos, pela aventura de estar vivo. Não me interessa saber que planetas estão em quadratura com a sua lua. Quero saber se tocou o âmago da sua dor, se as traições da vida o despertaram ou se você se tornou murcho e fechado por medo de mais dor. Quero saber se pode suportar a dor, minha ou sua, sem procurar escondê-la, reprimi-la ou narcotizá-la. Quero saber se você pode aceitar alegria, minha ou sua, se pode abandonar-se à dança e deixar que o êxtase o domine até as pontas dos dedos das mãos e dos pés, sem nos dizer para termos cautela, sermos realistas ou nos lembrarmos das limitações dos seres humanos. Não me interessa se a história que me conta é verdade. Quero saber se consegue desapontar outra pessoa para ser autêntico consigo mesmo, se pode suportar a acusação de traição e não trair sua alma. Quero saber se você pode ver beleza, mesmo que ela não seja bonita todos os dias, e se pode buscar a origem de sua vida na presença de Deus. Quero saber se você pode viver com o fracasso seu e meu e ainda, à margem de um lago, gritar para a lua prateada: eu posso. Não me interessa onde você mora ou quanto dinheiro tem. Quero saber se pode levantar-se após uma noite de sofrimento e desespero, cansado, ferido até os ossos, e fazer o que tem que ser feito pelos filhos. Não me interessa saber quem você é e como veio parar aqui. Quero saber se você ficará comigo no meio do fogo e não se acovardará. Não me interessa saber onde, o que ou com quem você estudou. Quero saber o que o sustenta a partir de dentro, quando tudo mais desmorona. Quero saber se consegue ficar sozinho consigo mesmo e se realmente gosta da companhia que tem nos momentos de vazio. Né? Eu gostei demais e é um índio americano, já ancião, que escreveu isso lá pelos idos de 94, e que Qual uma das página? partes... na página 98 e 99. Nossa, Ouse sonhar em atender os anseios do seu coração. que lindo. Nossa Senhora! Esse, Não é? uau! A gente perde até o fôlego. Assim a gente encerra a nossa reunião com essa inspiração. Que coisa mais linda, né? Essa última frase aqui, né? Quero saber o que o sustenta a partir de dentro, quando tudo mais desmorona. Não, e além do mais, saber que isso é a autoria de um índio, quer dizer, dentro das categorias sociais que a gente estabelece por aqui, índio é um homem primitivo, né? Então, fica mais bonito ainda. Podemos encerrar, então? Podemos encerrar. Então, Vamos. Maurício, encerra a nossa reunião, por favor. Tá bom, eu agradeço a atenção de todos e vamos lá nos sentarmos numa posição confortável, o tronco ereto, a cabeça na mesma direção do tronco, acompanhar um pouco a respiração. Mestre, ajudai-me a perseverar para sempre na busca do caminho da espiritualidade que tenho buscado para alcançar o discernimento
e saber diferenciar o que é real do irreal, o certo do errado, o útil do inútil, o permanente do transitório. Quero me desapegar dos bens materiais e alcançar os bens espirituais. Que eu tenha sempre uma conduta correta em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Que o amor universal possa me penetrar, possa me dominar, possa iluminar todo o meu ser. Que assim seja. Namastê. Obrigada, Maurício. Obrigado a todos. Irmãos aqui presentes. Então, iniciamos hoje, damos início, então, retomamos as atividades de 2022 do nosso grupo de estudos teosóficos Juiz de Fora. Muito obrigada, Maurício, por abrir esse ano tão brilhantemente. Obrigado a vocês aí pela atenção, obrigado a você pelo convite, que foi muito especial. Até mais. Obrigada. Obrigado, Maurício. Tchau, Muito obrigado. Tchau. 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 Obrigada.